Bom, os pontos eram, por exemplo, meu primeiro emprego, o primeiro e pouco, foi um estágio que eu fiz na Universidade da UBRA, né? Universidade Luterana do Brasil. Aqui na cidade, que era um trabalho o cara tá ali com 13, 14 anos, o cara faz uns trabalhos meio que menor aprendiz, coisas do gênero. E eu ganhava lá R$300 pra fazer xerox. E na época eu tinha o cabelo arrepiado, né? Aquele estilo Spike, moicano. E o cara odiava meu cabelo e ele ficava batendo na tecla de que eu não podia usar aquele cabelo. Então todo dia ele batia nesse aspecto e eu achava que lá muito nada a ver, não tinha a ver com o propósito do que a gente estava fazendo, questionador, como a gente mostra ser. Foi o primeiro grande trauma que eu tinha, porque o cara lidava com isso de uma maneira muito agressiva, daquele jeito que o estereótipo do chefão faz, né? Sim, não sei se vocês já tiveram essa situação. Eu tenho eu comentei com os colegas aqui, o Vini ainda lembrou, pior, né? Tu tem essa história pra contar, mas eu vou abrir também aqui um pouquinho. Uma vez, quando eu acho que as primeiras vezes que foi realmente difícil lidar com pressão, eu ainda era estagiário, tava na faculdade, e eu atuava como redator de uma agência de conteúdo. Como redator de uma agência de conteúdo. E eu não me sentia à vontade no ambiente, era muito caro pra mim as passagens, eu tava naquela situação assim que muito estagiário eu acho que já viveu, quase paga pra trabalhar, em que tu ganha 600 pila, mas 300 conto é só de passagem e tu ainda tem que meter um rango. Então era uma situação bem difícil, né? E eu tava sob o que eu vejo hoje que era uma má orientação, né? As pessoas não sabiam me orientar como um profissional cru, os caminhos que eu devia seguir. E eu sou um cara que eu me cobro demais, assim, eu não sei se a gente tem alguns colegas aqui que vão se identificar com isso, mas eu já discuti internamente aqui com os colegas, assim, que geralmente o cara que mais cobra as coisas sou eu mesmo. Então eu vivia naquela batalha mental e eu decidi, vou pedir pra sair, cheguei numa sexta-feira, mandei um e-mail pro gestor lá e falei, cara, preciso combinar contigo o meu desligamento aqui da empresa tal, né? E esse gestor, ele, vamos conversar, né? Vamos ali na nossa sala e tal. E no momento em que eu comecei a falar por que é que eu tava querendo deixar de trabalhar, é difícil, assim, mas eu abri o berreiro, chorei como um nenenzinho, sabe, de soluçar, porque enfim, eu tinha sentimentos ali que eu estava abrindo, né? E esse colega, ele foi muito compreensivo, a gente organizou um modelo de home office pelo qual eu pude me desligar dessa empresa, eu fiz questão de não deixar eles na mão, de não fugir, né? Naquela época eu ouvia muito dos colegas que simplesmente fugiam e não voltavam para aparecer nunca mais, não queriam nem receber dinheiro, sabe, sumiam do mapa. E eu sempre fui muito comprometido, então isso eu sabia que eu não queria fazer. E ele foi muito atencioso, ele quis entender realmente os meus problemas. E isso vai algo que a gente diz no curso, que a gente repete muito, né? Que é fundamental a gente compreender para poder ser compreendido. E foi exatamente o que ele fez, ele tentou explorar qual que eram as minhas insatisfações e a gente acordou um momento de desligamento. Eu fiquei muito envergonhado, assim, foi bem pesado pra mim. Isso já fazem uns 10 anos e assim a gente tende a vencer essas coisas, né? Mas a maneira humana como ele atendeu comigo me ensinou muito pelo exemplo. E recentemente eu pude fazer uma conexão com ele no LinkedIn e, cara, agradecer ele por isso, né? Isso me colaborou demais para a maneira como a gente pôde orientar colegas aqui da V4 Company. E fato é, cara, a gente que vive num cenário meritocrático, capitalista, na posição de prestador de serviços com a proposta de resultados, a gente tem um cenário completo para que a gente sofra pressão a todos os momentos. E aí é que o conceito do título dessa live entra em jogo. A gente precisa desenvolver capacidades de inteligência emocional.